Temas para TCC na área da saúde. A definição de tema, ela é muito importante, é a base para você conseguir depois fazer com mais facilidade as demais etapas. E quando você faz a escolha de um tema errado em áreas como enfermagem, psicologia, fisioterapia, ou seja, áreas que envolvem evidências, né, de estudos com pessoas, de testes, você pode estragar toda a sua pesquisa. Inclusive, teve uma aluna nossa, tá, que infelizmente ela não quis fazer a orientação acadêmica com a gente, ela quis fazer por conta própria o projeto dela e depois quis a orientação somente para a escrita do TCC. E pasmem, tá? Só o fato dela ter escolhido o tema dela errado, infelizmente a pesquisa dela ficou muito fraca. Por quê? Porque o que ela quis abordar acabou que não tinha na literatura. Então ficaram muito poucos estudos relacionados ao tema que ela propôs. Mas por que aconteceu isso? Porque ela não fez uma pesquisa prévia. Ela não soube delimitar aquilo que era preciso dentro do tema para ela ter resultados para discutir no trabalho dela. Então, assim, isso acabou com a pesquisa dela. E eu falei para ela, infelizmente, né, como você não pode mudar o tema, a gente vai precisar, né, trabalhar com você, com aquilo que você fez. Mas, assim, prejudicou muito, ela ficou triste, né, porque não tinha muitos estudos relacionados ao tema que ela escolheu. Então, assim, a nossa orientação lá atrás para ela teria feito toda a diferença, mas, infelizmente, ela não quis, a gente respeitou. Foi querer depois, achando que fosse ser mais fácil, mas acabou que ficou mais difícil, tá? Porque sempre o início bem delineado, ele é a base para você conseguir fazer o restante com mais facilidade. Mas voltando aqui ao tema, como que você vai conseguir fazer um tema bem delimitado, tá? Na área da saúde, para você não ter problema lá no futuro, na metodologia, quando você for fazer os resultados e discussão. A primeira coisa que você tem que pensar aqui é, o que é resultados e discussão? Resultados e discussão é aonde você vai apresentar os estudos que você vai separar na internet, no Google Acadêmico, no Cielo, no PubMed, onde você quiser procurar, para estar trazendo uma discussão sobre o tema e sobre o problema de pesquisa, objetivos que você propôs. Então você vai pegar, vai escolher, por exemplo, 10 estudos, vai colocar ali os resultados e vai fazer discussão em cima dos resultados desses estudos, tá? Esse é um ponto que você tem que entender. Só que se você não tiver alguns pontos bem delimitados, isso vai dificultar muito sua pesquisa. Por quê? Você não pode deixar nem ela tão aberta, mas também não pode deixar ela tão limitada. Então eu vou trazer uns pontos aqui para vocês que eu julgo fundamental. Dentro da metodologia de pesquisa, existe uma prática que a gente sempre volta baseada em evidências, que é a estratégia PICO. Não sei se você já ouviu falar, mas essa estratégia basicamente é: o P é de problema, o I é de intervenção, o C é de comparação e o O é de desfecho, tá? Então, você tem que considerar na escolha do seu tema esses 4 pontos, tá? Na sua problemática para você considerar, para você fazer um bom estudo. No caso, quando você vai ter como foco P, você vai ter como foco o seu problema de pesquisa. Qual é a sua problemática? Tá bem delimitada? Depois, você vai para a intervenção. Quem foi o público foi feita a intervenção? Foram idosos, foram crianças, foram adultos, foram grávidas? Quem foi o teu público? É aqui que você precisa ter bem delimitado, tá? Porque se você não focar em um público específico, na hora de você verificar a aplicação das intervenções no seu artigo, você vai procurar estudos que vão falar sobre várias pessoas, então seu estudo vai ficar fraco. Por quê? É fundamental que você tenha um foco de público, até para você verificar a aplicação das intervenções nesse público, tá? E falo mais, se você conseguir delimitar a quantidade, até mesmo a idade, seria muito bom, porque o idoso começa de 60 até 90 anos, 100 anos, né, infinito. Então, se você conseguir também delimitar a idade, né, assim como na fase infantil, que a fase infantil tem várias etapas, então se você quiser delimitar de 7 a 12 anos, ou de 5 a 7 anos, você também pode, desde que tenha estudos para isso. O outro ponto é a comparação, ou seja, você tem estudos suficientes que vão ter mesmos objetivos, tá? Com o mesmo público, e que você consiga comparar as intervenções. Qual intervenção você vai analisar? Ou seja, público e intervenção tem que estar muito bem delimitado. Por exemplo, você vai querer falar sobre a aplicação de fisioterapia para crianças que nascem com um problema nos pés. Então você tem que ter a intervenção que você vai querer analisar muito bem delimitada, porque tem vários tipos de intervenções. Qual você vai querer focar? E aí você precisa fazer uma pesquisa prévia para verificar se isso existe na literatura, dentro daquilo que você quer, na idade que você se propôs a pesquisar, para que você tenha estudos para poder comparar isso. Porque se você criar da sua cabeça um público, uma intervenção, e depois não tiver estudos para você usar, não adianta, você não vai conseguir ter pesquisa para fazer o seu trabalho. Então você tem que ver isso com antecedência, por isso que é fundamental que uma pesquisa prévia seja feita.
E por último, é o desfecho. E qual é o resultado que você espera nesse desfecho? Que seja melhorada a qualidade de vida dessas crianças? Ou que essas crianças consigam alinhar os seus pés para conseguir ter o desenvolvimento normal ósseo? Qual é o desfecho que você espera com essa intervenção? Então, isso tudo você precisa pensar antes de escolher o seu tema, tá? Antes de escolher o tema, vai no Google Acadêmico. Eu sei que muita gente vai falar mal do Google Acadêmico, vai falar, mas isso não é base de pesquisa, isso é uma ferramenta de busca. Tudo bem, pessoal. Só que para quem é muito cru, para quem não é focado em metodologia científica, para quem não tem a profundidade acadêmica que a gente tem em pesquisa, vai no Google Acadêmico, tá? Coloca lá a palavra-chave da intervenção e do público-alvo que você quer, tá? Coloca o filtro dos últimos 5 anos, a área da saúde tem que ser os últimos 5 anos dos estudos, tá? E aí você lê 3 estudos, tá? Só para você ter uma noção de como é feito um estudo, resultados e discussão. Leia 3, um por dia, enquanto você está no ônibus, você lê. E aí você começa a criar. Opa, você precisa ter a pergunta, né, o problema, você precisa ter a intervenção, qual intervenção você quer avaliar, e também qual é o público-alvo que você quer usar essa intervenção, não esquece. Você precisa ter a comparação, vai comparar com placebo, com outro tratamento, como que vai ser, e você precisa de um desfecho. O foco vai ser o quê? Curar essas crianças, melhorar a qualidade de vida. Então você precisa ter esses 4 bem definidos para escolher um tema top. Porque aí você tendo esse tema top, lá nos seus resultados e discussão vai ser fácil, você vai encontrar estudos fáceis, tá? Lembrando que resultados e discussão precisa ser estudos originais. Então sempre coloca no final da pesquisa, na palavra-chave, estudo clínico ou randomizado, para facilitar ali só a busca em inglês, clinical trial ou randomized. Perdoe o meu inglês, tá? Espero que tenha ajudado. Me segue para não perder nada sobre educação no ensino superior e até o próximo vídeo.